nós vamos hoje discutir como podemos deixar uma marca positiva no mundo sem nos sentirmos perdidos em relação a quem doar, como ajudar de forma efetiva e como alinhar nossas ações, dos empresários especialmente, aos princípios ESG. Temos a honra de receber hoje aqui o Cristiano Rubini e o Felipe Martelli. Bom dia, Cristiano, seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui. Bom dia, eu agradeço do espaço, bom dia a todos. É muito importante essa abertura para iniciativas de terceiro setor, iniciativas de conselho. Falta realmente essa divulgação, então eu agradeço pelo espaço cedido para a gente. Eu que agradeço a sua generosidade de vir falar sobre isso aqui com a gente. E o Felipe, que já é de casa, Felipe Martelli, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Mariângela e Renata. Me concentrei e acertei dessa vez. Eu também, eu fiquei treinando desde lá de casa. Já falei pra ela, na dúvida, chama de Luiz. Não é? Mas na dúvida eu falo o quê, né? Neném. Bom dia, prazer ter você aqui novamente. Olha só, gente. A gente sabe, época de imposto de renda, a gente tem falado bastante sobre isso, sobre as campanhas que incentivam a doação. A destinação do valor do imposto de renda. Então, como a gente já falou bastante aqui, eu queria pedir primeiro que você se apresente para o pessoal. Cristiano, por gentileza, falar um pouquinho quem é o Cristiano. Meu nome é Cristiano Rubini, eu sou o coordenador do Lar Betel aqui de Rio Claro. Eu sou conselheiro do idoso, eu já fui presidente do conselho, hoje sou apenas conselheiro do idoso. Eu sou gerontólogo de formação, sou bacharel em gerontologia pela UFSCar. Então, escolhi trabalhar com a terceira idade, né? Já tive algumas atuações em outras instituições em Rio Claro e atualmente estou no Lar Betel. Essa é mais ou menos a trajetória aí de trabalho. Acabei escolhendo, né, acolhendo, na verdade fui acolhido pelo terceiro setor, pelas instituições sem fins lucrativos e hoje continuo nessa área, pretendo continuar aí por mais tempo. Fantástico. E o Felipe, quem é o Felipe Martelli? O Felipe Martelli é que está ajudando aqui na Agência Poderá a encabeçar a nossa campanha de o Mude o Destino, que é para mudar o destino do imposto de renda e mudar o destino do... Desculpa, um novo final, né? Estamos falando aqui do idoso, né? Dar um novo final para os idosos da nossa cidade, né? O Cris vai apresentar aqui todas as entidades que conseguem usufruir desse valor que é retido para Rio Claro. Perfeito. Para quem está chegando agora, Felipe, queria pedir para você explicar novamente como a pessoa que vai declarar o seu imposto de renda pode destinar essa verba para Rio Claro. É bem simples, tá? Tem até um site lá que é o novofinal.com.br. Lá dentro você tem todas as informações, o caminho para fazer essa destinação. A própria plataforma hoje em dia, quando você for fazer o imposto de renda, ela já dá a sugestão. Doar 3%, 6% aqui para a casa do conselho, do idoso ou da criança. E você pode colocar um e-mail para cada um, dependendo do qual você se identifica mais. E é interessante porque a pessoa às vezes tem a dúvida, mas se tiver restituição, igual acabou de falar, né? Minha restituição, ela vai voltar. E vai voltar sem problema nenhum, 100%, porque a doação, a destinação é em cima da parte que você tem que pagar. Então, se você tem restituição, esse valor vai voltar. Você não põe a mão no bolso. Não põe a mão no bolso. Você ajuda e não põe a mão no bolso. Não põe a mão no bolso. E aquilo, falta aqui uns 30, 40 dias, mas a população brasileira, 60% ainda não fez. Então, agora é o momento de estar fazendo para ajudar tanto essa causa do idoso de Rio Claro. E aí, assim, quem não faz a própria declaração, fala com o seu contador, ele sabe o que fazer. Se você não tem um contador, procura o Alan Cândido, ele tem nos apoiado nisso, ele sabe o que fazer, ele vai te orientar a como fazer essa destinação. E esse dinheiro que vem para Rio Claro, ele vem para o conselho. Você pode escolher entre o conselho da criança e adolescente e o conselho do idoso. E aí a gente queria perguntar para você o que é, né? O que são, né? O que é uma OSC? Tá. As OSCs, né, popularmente são as ONGs, né, que não existe essa terminologia. Então, são as organizações da sociedade civil. São entidades, né, instituições sem fins lucrativos, como o Scooby trouxe agora há pouco da sobre BSA, isso, exatamente. É o mesmo modus operandi. Entendi. É uma empresa privada, porém ela não tem fins lucrativos, não há divisão de lucro entre os sócios, né? A diretoria da maioria das instituições são eleitas e voluntárias, não tem remuneração.
para ter os cargos de diretoria, e desempenham atividades de retornar para a sociedade o investimento que é conseguido via doação, via isenção de impostos, né? Existem alguns levantamentos recentes de que as instituições, o LOT tem 3 áreas, né? A educação, assistência social e saúde. Certo. Os do Conselho de Idoso e a maioria aqui de Rio Claro são da assistência social. A assistência, cada R$1 investido, seja via poder público ou via doação, as instituições da assistência elas retornam para a sociedade R$4 em serviços. Então é realmente muito interessante a inserção das OSCs na sociedade. Rio Claro é bastante frutífero nisso, temos bastante OSCs comparado com diversos municípios, e tudo isso traz para a população, principalmente a população mais vulnerável ou vítima de violência, um resguardo, né, um serviço ali que eventualmente para o poder público seria muito mais custoso, vide essa comparação de 1 para 4, então custaria 4 vezes mais aos cofres públicos se eles abraçassem diretamente esses projetos. Então, eles financiando as instituições, as OSCs, para elas desempenharem essas atividades, realmente é muito mais vantajoso para o poder público, consequentemente para o nosso bolso, enquanto contribuintes, e também para o público da ponta, né? Para os usuários desses serviços realmente conseguirem ter um serviço de qualidade e, assim, criança, adolescente, idoso, deficiente, todas as parcelas aí da população, todos os recortes sociais da população conseguem estar acessando algum tipo de serviço. Perfeito. E em Rio Claro, quais são as OSCs, né? Essa que a gente tem aqui na cidade? Tá, a gente tem, realmente, eu não sou do uma Conselho da quantidade. Assistência, eu Sim, acabo sim. não tendo Mas assim, a só as dimensão divisões total. para o pessoal entender. É que a gente tem 2 tipos ali de instituições. A instituição ela pode ser filantrópica, você abrir uma empresa sem fins lucrativos e fazer algum projeto, porém, para você acessar recursos públicos, ter algumas certificações, você tem que inscrevê-lo no CMAS, que existe uma série de requisitos lá do governo federal para você estar conseguindo inscrever a OSC. Então, Rio Claro, assim, inscrito no CMAS, acredito que seja próximo de 20, que são habilitadas a receber recurso público, e aí sem inscrição, realmente, eu não vou ter esse posicionamento. Mais vinculado aí mais para a parte do idoso, a gente tem hoje que trabalham com acolhimento, né, com instituições de longa permanência para idosos. Temos apenas 3 filantrópicas no município, que são o Lar Betel, onde eu trabalho, o São Vicente e o Emaús. E aí a gente tem as outras instituições que fazem algum trabalho com o idoso. Quando eu digo algum trabalho tipificado. Entendi. Algum trabalho que realmente exista já um esqueleto e um direcionamento do Ministério da Assistência do que é aquele serviço, né? Por exemplo, eu entrego cesta básica e tem idoso que pega a cesta básica. Não é um serviço tipificado. Entendi. Então, tipificado, a gente tem os 3, o acolhimento, né, com essas 3 instituições. Temos os centros-dia, né? São 2 centros-dias no município, ambos geridos pelo IVC, o Instituto Viver e Conviver. Temos o CCI, que é o Centro de Convivência, que funciona mais ou menos nos mesmos moldes, né? Onde o idoso vai, ele passa o dia, tem atividades, tem alimentação e ao final do dia retorna para o domicílio. Então é uma forma da família conseguir desempenhar atividades laborais. E ter um lugar seguro. Isso, perfeitamente. E com atividades, com convívio social, com desenvolvimento. Que é o CCI, né, o Mãe da Saúde, que funciona atrás do São Vicente, que é gestionado por essa instituição. E temos aí, tem a UDAN também, tem um serviço aí de centro de convivência para idosos. E temos a APAI, né, que acaba recentemente, né, dos 3 anos para cá, foi excelente, porque foi bem próximo da pandemia ali, começou a desempenhar uma atividade a domicílio com idosos, de orientações, de monitoramento, de direcionamento, que é o cuidado a domicílio desses idosos. Não é efetivamente oferecer um cuidador, mas é oferecer orientações para famílias, vizinhos, né, família extensa, ou até mesmo diretamente para o idoso, que está, às vezes, em situação de autonegligência. Ele às vezes nem sofre agressão, sofre violência de algum tipo de outrem, é dele mesmo, por conta de... Enfim, né, a dificuldade de acesso a serviços, não saber exatamente a necessidade, por exemplo, de tomar banho todos os dias, né, ou para um declínio cognitivo que acaba levando ele para essa situação. Fantástico. Então, basicamente, as OSCs que trabalham tipificado diretamente com idosos, que eu estou me recordando aqui agora, são essas. E aí, quando eu faço a destinação ali no imposto de renda e eu mando para o conselho do idoso, eu vou estar ajudando essas instituições aqui de Rio Claro.
Então, olha que claro que ficou. Eu Exatamente. queria muito que vocês viessem aqui para ficar claro para as pessoas, né? A hora que ela manda. Então, ao invés do dinheiro ir lá para o governo federal e ele lá decidir o que ele vai fazer em algum dia, se algum vereador fizer um projeto, ele voltar um pouco para pro Rio Claro município. daqui a 25 anos, ele já vai imediatamente para o Conselho do Idoso, que distribui, é isso? Isso, é exatamente como o Felipe falou, não é uma doação. Né? Uma destinação. O contribuinte ele não está doando dinheiro, ele está destinando. Então, seria como? A Receita Federal, né, o governo federal está abrindo mão de uma porcentagem do que seria recolhimento dele para ficar retido no município, ou né, Fantástico isso. nos municípios, porque você não necessariamente o contribuinte de Rio Claro tem que doar para Rio Claro, ou de São Paulo para São Paulo. Então, você escolhe a cidade que você quer destinar. E aí esse valor ele vem para o Conselho do Idoso. E o Conselho faz a gestão desse montante financeiro. A partir de 2014, com o marco regulatório, trouxe uma segurança e um engessamento maior. Assim, tem prós e contras, mas de forma geral, o dinheiro só pode sair do fundo do idoso mediante um edital de chamamento público, certinho, isso, avisando o que vai fazer. Então, o Conselho identifica as demandas e o Conselho não é formado só por poder público ou só por poder sociedade civil, é um conglomerado. E paritário, né? Ele é equivalente ali, tem as cadeiras do poder público e da sociedade civil são equivalentes. A gente identifica uma demanda ou é trazida uma demanda até o Conselho avalia se realmente essa demanda é viável, é realmente a mais urgente ali, de repente, dentro do montante financeiro que a gente tem disponível. A gente abre um edital de chamamento público diretamente relacionado a algum serviço, ou alguma aquisição, alguma, enfim, né, contratação de algum serviço que seria pontual para resolver aquela situação. E aí todas essas entidades, não só essas, mas todas as outras que tiverem interesse, que não tiverem fins lucrativos, quiserem se inscrever para desempenhar aquele projeto ou aquela aquisição, etc., pode se inscrever, pode enviar projetos, exato. Aí os projetos eles são analisados por uma comissão, eles são, além de qualitativos, também são quantitativos, né? Existe uma nota objetiva de que, olha, esse projeto é melhor do que esse, né? Então, para trazer mais lisura, exatamente. E depois disso é destinado o valor. Existe uma prestação de contas posterior a isso. Então, é tudo transparente, né? Extremamente transparente, tudo digital, assim, todas as prestações de contas são subidas no sistema digital de portal Transparência. Então, realmente trouxe uma lisura muito boa para esse processo. Até por isso que o governo federal, porque antigamente era possível fazer a destinação do imposto de renda diretamente nas entidades. Desde 2014, não. Justamente por conta dessa lisura de transparência de tudo que é usado. uma comissão, é um conselho, segue uma série de... Tudo que se aplica a dinheiro público se aplica também ao fundo do idoso. Então, vou comprar uma cama hospitalar. Tudo bem, só que são 3 orçamentos, é boleto, nota fiscal eletrônica. Gente, é sério, né? Feito Sim, tudo realmente, direitinho. é uma coisa... chega a ser até assim, para indicar conselheiro, é bastante maçante, né? Ou até mesmo para as entidades. No caso, eu estou nos dois, né? Sou o conselheiro e também sou o ponta. É muito maçante para a gente. Nossa, vai fazer 3 cotações, aí você acha, por exemplo, uma maca para banho, que é uma coisa que o lar está adquirindo com o dinheiro do conselho. É muito difícil de achar. A gente achou um fornecedor no Rio Grande do Sul e para achar outro precisa de 3. Então, lógico, é possível justificar que não foi quando encontrado. Você não tem, né? Isso, existem outras formas, mas exatamente, é burocrático. Demora. Acho que dá mais trabalho você justificar o porquê do que encontrar mais 2 para fazer. Então, não, realmente, perfeito, a gente traz essa tranquilidade para o contribuinte de que existe toda uma segurança jurídica e financeira nessa doação e não a custo algum, né? O valor que seria, como o Felipe falou, que seria diretamente para o governo federal, a única diferença é que essa porcentagem fica no município. E você vê, não havia divulgação disso, quer dizer, quanto se destinava disso? Exatamente, isso que eu ia falar. O governo federal, ele abre mão da porcentagem para deixar para Rio Claro. Para vocês terem noção, essa porcentagem para chegar até 8 milhões para ficar em Rio Claro. Né? Só que ele não conta para ninguém. Não conta para ninguém, porque ele fala, eu deixo, né? Se alguém descobrir se sua mãe deixar, você sai, mas sabe que a mãe não vai deixar, né? Entendeu? Então, por isso que a campanha que está reforçando, acesse o site lá, mudedestino.com.br, vai deixar tudo claro como que é fácil estar destinando. O Cris pode até falar um pouquinho, antes da campanha, como era a arrecadação e como está sendo a arrecadação agora. Porque a gente viu todas essas OSCs trabalhando, a importância e o trabalho que ela tem para Rio Claro. E precisa de dinheiro. E quanto mais dinheiro, mais assistência tem, né? Perfeito. Quer dizer, era pouquinho. Quando eu assumi a presidência do conselho, foi em 2019.
2019, salvo engano, a gente tinha R$2.000 de fundo do idoso. E oscilava dentro desse valor. Às vezes tinha uma destinação... Porque, como que era antigamente também? Era muito mais burocrático antes. O criança e adolescente já tinha essa facilidade de ser no ato. O idoso, você tinha que, no último dia contábil do ano, você já saber o quanto você ia destinar em abril, já fazer uma transferência, um depósito na conta do idoso, guardar o comprovante até abril, para você anexar no seu imposto de renda. Então, assim, não fazer mesmo. Exatamente. E aí, em 2020, foi incluído o idoso, assim como no criança e adolescente, diretamente no portal, ali no ato da dedução. Mas mesmo assim, a gente também não teve nenhuma... Uma aderência. Sim, foi ali R$2.000, R$3.000. Nesse meio tempo, a gente teve uma dedução pontual da Whirlpool. A Whirlpool fez uma dedução do imposto de renda dela, né? O Daniel Buchidid, que é o coordenador na PAI, ele também era presidente do Criança e Adolescente nessa época. Ele conseguiu essa dedução do imposto de renda deles, e eles optaram mais por idoso do que Criança e Adolescente, que era o intuito do Daniel. Foi ali que a gente teve R$1,5 milhão no fundo. Então foi a primeira vez que... Imagina, sabia nem o que fazia com esse dinheiro, porque sempre a gente trabalhou naquele sacrifício, né? Exatamente. Então, a partir desse momento que a gente recebeu o primeiro montante. E aí a gente conseguiu aumentar essa divulgação, contratar realmente um marketing para fazer essa divulgação de que existe essa possibilidade de dedução. Porque, assim, não adianta existir essa modalidade se não for divulgada. Exatamente. Quase ninguém sabe. Não, realmente, como o Felipe falou. Eu não sabia. O governo federal não tem interesse também que seja descobrimos por causa da campanha então dos a gente vem trabalhando nessa divulgação. Aí no primeiro ano, na verdade, o primeiro ano o idoso não pôde fazer porque o criança e adolescente fez. Então foi um projeto muito bacana, só que assim, pra gente fazer seria igual, aí entra na questão da burocracia. No mesmo valor, né? Então não tinha como a gente aprovar um projeto com o mesmo valor da mesma empresa em 2 conselhos, né? Não seria aceito pelo Tribunal de Contas. Então a gente acabou não fazendo do idoso, foi feito só o da criança e do adolescente. Não teve tempo hábil para fazer os dois. Mesmo só divulgando criança e adolescente, o Conselho de Idoso recebeu R$50 mil. Mesmo sem divulgação, fazer a só campanha divulgando diretamente da para criança, vocês. Quem ia fazer provavelmente via peraí, dá opção pra do idoso, aqui, vou fazer idoso, vou fazer meio a meio, né? Tudo isso teve essa possibilidade, e aí depois, posteriormente, foram 70 mil que a gente arrecadou. Então a gente vem nessa crescente, vamos divulgar esse ano, acredito que esse ano a gente arrecade mais ainda, né? É que o valor a gente só recebe no começo do ano que vem. Então é só ali que a gente vai ter uma ideia do isso, que foi arrecadado esse ano. Mas, de qualquer forma, acho que o mais curiosa importante a gente deixar aqui o convite para o empresário, né, que ele possa doar o da empresa, que ele possa patrocinar a campanha, não é? Que isso é muito importante. Porque a gente precisa de dinheiro para divulgar. Como é que você divulga? Igual o Cris falou, um ano colocou a criança, o outro ano idoso, porque não tem verba para fazer as duas. Então, o setor privado, se ele quiser contribuir, ajudar a fazer esses dois braços, essa divulgação, a arrecadação vai ser muito maior. Saiu de 2.000 para 30, 40, 50, 70 e vamos ver se esse ano a gente consegue bater pelo menos R$500 mil. Vamos trabalhar para isso. E aí, então, assim, o empresário ele pode ajudar destinando o imposto de renda da empresa e patrocinando. A pessoa física, ela pode ajudar destinando e divulgando para os seus amigos, passando o site para todo mundo, procurando o seu contador. Então, fica aí meu convite, né, para quem está nos assistindo, que participe disso. Eu sempre falo, não adianta a gente falar que alguém devia fazer, a gente tem que fazer, né? E agora, gente, a oportunidade de ajudar sem pôr nem a mão. Nada no bolso. Nem a mão no bolso. Meninos, quero agradecer imensamente a presença de vocês, pedir que vocês voltem outras vezes, divulgar. Se tiver um vídeo da campanha, mande pra gente. O GTC tem todo o interesse em colaborar com essa causa. E é que lá, entra no site novofinal.com.br e vai estar bem claro. novofinal.com.br. E aproveita que 60% ainda não fez a destinação. Isso aí. Quem ainda não fez a sua declaração, né? Faça a destinação. Faça a destinação. Ponderar, vamos combinar uma faixinha assim pra gente deixar na tela. Sim. Vamos novofinal.com.br. Pessoal, fica lembrando, de vez em quando a gente lembra aqui. Pra gente não esquecer. Não correr o risco de esquecer. Vamos fazer essa campanha até o último dia da declaração do imposto de renda. Gente, obrigada pela presença de vocês. Um excelente feriado, excelente final de semana.